Oi, oi. Tudo na paz? Vamos meditar na palavra juntos? Cenário diferente, mas para dar continuidade à nossa série de vídeos lendo o livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson. Esse é o terceiro vídeo, então tem outros dois que vão estar linkados aqui embaixo. Agora eu vou começar a linkar a playlist, onde você vai ter a sequência certinha. Assista na sequência, você pode colocar o seu celular em algum lugar e ir escutando esses ensinos que, colocados em práticas, vão edificar a sua vida. Bom, nós lemos no primeiro vídeo a obra do Espírito dentro de você. No segundo vídeo, minha jornada pessoal da revelação, que é mesmo o testemunho do Dave Robertson sobre a prática, o início da prática da oração em línguas. E hoje, no terceiro vídeo, terceiro capítulo, é Dons Espirituais e suas operações. Vamos lá? Primeiro parágrafo. Os degraus que Roseli e eu subimos pareciam infindáveis. Depressa eu falava para mim mesma, pode ser que não tenha mais lugar. Finalmente chegamos na última fileira. Só mais um pouco e conseguiríamos sentar. Enquanto eu procurava 2 lugares, uma enchente de pessoas de repente apareceu e inundar cada corredor, rapidamente enchendo cada lugar vazio à vista. Roseli e eu continuamos subindo até a última fileira, mas todo lugar já estava ocupado. Ele está aqui contando algum acontecimento. E pode ter certeza que é algum testemunho maravilhoso. Naquela época, eu ainda trabalhava. Eu estava trabalhando na serraria. Então ele voltou aqui um pouco do que a gente leu capítulo passado. Uma semana antes, Roseli e eu ficamos sabendo que a famosa evangelista Kate Kungelman estava vindo para o nosso estado. Decidimos que era uma grande oportunidade que não podíamos perder. Então, no dia da reunião, dirigimos da nossa casa em Gilshire, Oregon, a cidade para a qual mudamos depois de morar em La Pena, para Portland. Eita! Mas nós nem mesmo conseguimos achar 2 lugares. Após um momento de desânimo, nós acabamos sentando nos 2 últimos degraus num concreto gelado durante 3 horas e meia. Próximo tema. Isto é o que eu tenho para você. O culto era mais do que os nossos olhos e ouvidos famintos podiam esperar. Eu estava perplexo com o número de milagres e curas incontáveis que aconteceram diante de nossos olhos. Então, a senhora Kugman lá deu um apelo fervoroso para as pessoas entregarem suas vidas a Jesus. Eu assisti com admiração ao grande número de pessoas que respondiam ao chamado do Espírito Santo. Enquanto eu sentava lá, em absoluta admiração, de repente escutei alguém chamar meu nome. Eu virei e perguntei para a Roseli se ela tinha dito alguma coisa. Ela disse que não com a cabeça. Ela não tinha dito uma palavra. Olhando de novo para o palco, eu continuava a assistir a tudo, aos músicos, a senhora Kugman, as pessoas respondendo para o chamado no altar, com uma atenção embevecida. David, escutei aquela voz de novo. Quem está falando numa hora dessas? Impacientemente incomodado, olhei feio para o homem sentado atrás de mim. Ele se voltou para mim sem saber o que estava acontecendo. A atenção dele estava no culto e não em mim. Então eu voltei novamente a assistir as muitas pessoas aceitando Jesus como Salvador ali na frente. Oh, que fantástico! Eu estava cheio de admiração. O que você teria de fazer ou do que teria de abrir mão para vir ao local em Deus que a senhora Kugman alcançou, onde pessoas tão prontamente respondiam ao chamado do Espírito Santo através de você?
David, minha adrenalina subiu de tal ponto que eu não estava vendo ou ouvindo mais nada, até que de súbito virei e bruscamente perguntei ao mesmo homem sentado atrás de mim: "O que você quer?" O homem, por um momento, olhou para mim, sem saber o que estava acontecendo. Então, indiferente, ele respondeu: "Eu não disse nada para você." Então, quem disse? Eu imaginava irritado. Eu me virei para o palco de novo, ouvi a voz mais uma vez. Dessa vez dizia: "Isto é o que eu tenho para você." Minha cabeça fervia, enquanto olhava para o panorama de milagres diante de mim. Seria possível? Era inacreditável. Isso era uma unção e um dom espiritual em ação, os quais eu não tinha visto na minha vida. Certamente a voz que eu ouvi não era de Deus, certamente era o diabo tentando me enganar, mas eu não permitiria ser enganado. Então Roseli e eu retornamos para a cidade deles. A lembrança da voz ecoava na minha mente. Então pensamentos atormentados de dúvidas foram emburrados pelas fortes emoções. Era apenas a minha mente trazendo aquela voz. Era isso. Vãs imaginações. Ah, como eu expulsei aquelas imaginações enquanto voltava para casa aquela noite. Ainda de alguma forma, bem no fundo de mim, eu sabia que era realmente Deus. Foi audível aos meus próprios ouvidos a sua voz e as suas palavras entraram em sintonia com o meu coração. Ó Deus, eu orei, você tem realmente algum dom para alguém como eu? Como acontece um dom espiritual? O que eu posso fazer para que isso aconteça? Ao ouvir o lamento do meu coração mais tarde, eu receberia a primeira de muitas respostas para aquelas questões que eu tinha. Depois que me inclinei naquele posto após o culto de testemunhos tumultuado, lá o Senhor revelou para mim que eu tinha desvendado uma lei espiritual referente às línguas para edificação pessoal. Eu imediatamente comecei a tirar proveito do que eu aprendi naquele dia. Enquanto eu continuava a orar no Espírito e a estudar a palavra, veio mais revelação. Quanto mais eu aprendia, mais eu entendia que falar em outras línguas não era somente uma lei espiritual desvendada, era também um fundamento espiritual sobre o qual repousava todos os dons espirituais e suas operações. Entendendo dons espirituais. Esse capítulo é muito importante para a nossa caminhada em Deus, para o nosso cumprimento de chamado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente vai conseguir ler todo o capítulo nesse vídeo. Vamos sim, graças a Deus. Vamos olhar para a função que a oração em outras línguas tem no governo de Deus. Para fazermos isto, teremos que ir para 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo descreve a operação do Espírito Santo nos dons, funções e chamados de todo o corpo de Cristo. Ele começa dizendo no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Eu bem sei isto sobre o Espírito Santo. Ele não inspiraria Paulo a fazer uma declaração como aquela e nos deixaria ignorantes. Na declaração seguinte, através do Espírito Santo, Paulo dá todas as informações necessárias para extinguir toda ignorância espiritual, concepções erradas ou erros religiosos que possam ter a respeito dos dons espirituais. Pessoalmente, se existe algum assunto em que eu não quero ser ignorante, é sobre as operações dos dons do Espírito. Mas para ser franco com você, esta é uma das áreas nas quais esta geração de crentes tem mais falta. Nós que somos cheios da fé do Evangelho frequentemente nos orgulhamos por saber muito sobre os dons do Espírito. Que pena que não nos orgulhamos mais em saber como operar nestes 9 dons. Satanás, o grande enganador, tem como sucesso espalhado confusões e divisões a respeito desta passagem das Escrituras em 1 Coríntios 12. Tanto que denominações inteiras têm se dividido em diferentes interpretações da operação dos dons espirituais e funções que capacitam. Então seria bom examinarmos cuidadosamente o que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios nesses versículos. Então agora a gente vai fazer isso. Examinar cuidadosamente o que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios nesses versículos, sobre os dons, suas funções e o que as capacitam. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, Paulo diz isto: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos.
O que Paulo está dizendo? Bem, nós sabemos que os dons dos quais ele está falando no versículo 4 são os 9 dons do Espírito listado em 1 Coríntios 12, do 8 ao 9. Então vamos lá. Os 9 dons que a gente tem que ter na nossa mente são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, dons de cura, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas. A variedade de língua ou diferentes manifestações sobrenaturais de línguas e o 9, interpretação de línguas, certo? Mas o que significa o versículo 5 quando ele diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. Para entender o que Paulo está falando neste versículo, devemos ir em Efésios 4, do 8 ao 11, onde diz: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse versículo ele é muito interessante. A gente falou em um dos 2 primeiros vídeos sobre as igrejas que não creem que milagres ainda acontecem, que somente Jesus, quando passou por essa terra, fez milagres, e hoje os homens não realizam milagres. Mas olha só, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Continuando, e ele mesmo concedeu uns para, isso está escrito lá em Efésios 8, do 11. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Em outras palavras, existem diferentes serviços ou funções no corpo de Cristo, tais como apóstolos, profetas, mestres, pastor e evangelista. Mas é o mesmo Senhor Jesus Cristo que subiu às alturas e deu estes dons ou funções aos homens. Em 1 Coríntios 12, 6 está escrito: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo está simplesmente dizendo: é o Espírito Santo que determina como os 9 dons do Espírito e as funções do ministério operam. É Jesus Cristo que estabelece cada pessoa em sua respectiva função ou chamado. E é Deus o Pai que supriu o plano original. Próximo tema: os dons capacitam e qualificam as funções. Os dons capacitam e qualificam as funções. Então, os dons, que são lá os 9, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, dons de cura, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua, elas qualificam as funções. Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Os versículos que acabamos de ler em Efésios 4 citam os 5 dons do ministério, que são, eu vou repetir várias vezes que é para a gente consiga ter em mente quais são: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o versículo que acabamos de ler em Efésios 4 lista os 5 dons do ministério, que tanto ouvimos. Os 9 dons do Espírito capacitam e qualificam essas funções. Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, dom da fé, dons de cura, operações de milagre, profecia, discernimento, variedades de língua e interpretação de línguas são para capacitar os 5 ministérios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Veja, Deus quis dizer para cada pessoa chamada para uma dessas funções do ministério para pregar a palavra com sinais que se seguiam, sinais e maravilhas que acompanharão os que creem, como diz a palavra. Marcos 16, 12, Deus nunca pretendeu que a pregação da sua palavra fosse sem poder. Os dons espirituais capacitam os ministérios na mesma proporção que um gerador fornece energia para os vários utensílios em uma casa. Cada utensílio
é designado para desempenhar uma função diferente, ainda que cada um seja conectado ao mesmo gerador. Da mesma maneira, um fio vai para o apóstolo, outro para o profeta e ainda um para o pastor, mas cada função do ministério está conectada com o Espírito Santo. Quando o poder de Deus é ligado, do mesmo jeito que uma torradeira elétrica age de uma forma e o liquidificador age de outra, o Espírito Santo une funções diferentes com a função exata dos 9 dons do Espírito. Essa função de dons espirituais, trabalhando no 5 ministérios, é aquilo que qualifica uma pessoa para determinada função ministerial. Próximo tema, as 8 operações de Deus. Mas o governo de Deus vai além do que apenas a operação de dons do Espírito e as 5 funções do ministério. Estes 9 dons e as 5 funções são, na verdade, englobados em 8 operações completas de Deus, as quais são descritas em 1 Coríntios 12, 28. Então, deixa eu voltar aqui. Lá em 1 Coríntios 12, que a gente já leu os 9 dons, lá mais para baixo, no 27 e 28, tem esse texto, que ele está falando que são 8 operações completas de Deus. Então, os 9 dons, as 8 5 funções são, na verdade, englobadas em 8 operações completas de Deus, as quais são descritas em 1 Coríntios 12, 28, que é um pouco mais para baixo lá dos 9 dons. Lá fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Segundo, profeta. Terceiro, mestre. Depois, operadores de milagre. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. A 8ª operações mencionadas no versículo 28, estão em ordem divina. Nessa listagem, o governo de Deus começa com a função do apóstolo. A primeira operação seguida pelo profeta e o mestre, certo? Os evangelistas e os pastores, mencionados em Efésios 4:11, estão em 1 Coríntios 12, com os milagres e dons de cura, certo? Ele está explicando aqui que os mestres e os evangelistas também, os evangelistas e os pastores também estão aqui nesses 9. E eles são quando ele fala sobre milagres e dons de cura. Estes dons do Espírito são os primeiros que capacitam e qualificam as funções pastoriais evangelistas. Olha a afirmação do David Robertson, que todo pastor, todo evangelista deve ser qualificado com estes 2 dons, que é os milagres e os dons de cura, que são os sinais e maravilhas. O nível de entrada dos 5 dons do ministério é também o mesmo nível de operação dos milagres e dos dons de cura, porque todas as 5 funções do ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, deveria estar equipada com estes 2 dons do Espírito. Agora, ele continua que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, deveriam ser equipados com estes 2 dons, que são os sinais e as maravilhas, os milagres e os dons de cura. Próximo parágrafo. Essa página aqui, ela é bem interessante porque ela vai falar somente sobre a operação de socorros. Então presta bastante atenção. A seguir, vem a operação de socorros, a qual lida com os aspectos materiais e físicos do ministério. Algo muito importante no chamado de socorros é que eu denomino de, ele dando os nomes, né? Empresa com a simplicidade de dar. Uma pessoa chamada para cumprir essa operação é alguém do meio que tem a capacidade em seu caráter e o seu chamado para ser usado por Deus para despejar milhares, se não milhões, no reino de Deus para os governos da igreja. O dom de socorros é seguido pelos governos ou administrações, os quais incluem as habilidades organizacionais e os dons necessários na igreja. Por exemplo, uma pessoa chamada para essa operação pode não só ser capaz de organizar uma reunião de oração em massa com 10.000 pessoas, mas de assegurar que o menor crente nos arredores da multidão tenha tudo o que ele precisa para crescer na sua caminhada espiritual. Tanto os dons de socorros quanto os de governo suportam aqueles que ministram a palavra de Deus, fazendo muitas das coisas naturais que os ministros não têm tempo de fazer, tal como conduzir os negócios, etc. A provisão de tudo é a operação final e fundamental, a variedade de línguas. E aqui
Ele faz mais uma afirmação, que é a variedade de línguas, que ficou lá no finalzinho, né? Na verdade, ela é a penúltima, fala a variedade, depois a interpretação. Então, ela é a provisão de tudo, a operação final é fundamental. Então, nestes 8 operações de Deus, nós descobrimos que não só os 5 ministérios estão todos incluídos, mas também que os 9 dons do Espírito são despejados em todas as operações, desde o apóstolo até a 8ª operação, variedade de línguas. Próximo tema, onde você se encaixa. Chegamos em um momento muito importante que vai falar de mim e de você. Não importa para o que Deus o chamou a fazer na vida, seu chamado ou profissão pode ser encontrada encoberta dentro de uma ou mais dessas operações de Deus. E se você nascer de novo, você é chamado para exercer aquela operação pelo poder do Espírito Santo. Você pode me perguntar, você sabe qual operação que eu sou chamado para exercer, irmão Robson? Não, eu não sei. A medida da fé foi colocada dentro de você em forma de semente, descrito em Romanos 12:13. Seu chamado está escondido naquela semente que você descobriu, não para que eu descubra. Efésios 4:7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Uma medida é parte de um todo. O todo que Paulo fala aqui é o corpo de Cristo. E um corpo com muitos membros em particular, cada qual um chamado individual. Assim como o corpo físico de uma pessoa tem muitos membros com funções diferentes, tais como mãos, olhos, orelhas, nariz e boca, Paulo diz que o corpo de Cristo também inclui operações diferentes que jamais que juntas formam o todo. Em qual parte você está separado? Qual é a sua graça, sua medida, sua parte na operação como um todo no corpo de Cristo? Qualquer que seja ela, Deus dá a sua graça para isto. Esta é a razão pela qual Paulo diz. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Eu até grifei isso aqui. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso está lá em Romanos 12:13. Em essência, Paulo está dizendo, eu vou lhe falar a respeito da separação de Deus para a minha função apostólica. Não foi merecimento meu. Eu não merecia. Deus não somente me deu a graça pela minha função. Ele me deu a fé para cumpri-la. Contudo, não pense que você é um tipo de veículo especial para Deus só porque você é chamado para uma certa função. Nossa, isso aqui é muito importante. Alguns ministros agem assim. Eu sou apóstolo. Eu quero uma Mercedes. Ou um mundo aos meus pés para me exaltar. Eu tenho um chamado especial. Eu sou uma bênção para você. Por isso, eu acho bom você me tratar bem. É contra esse tipo de comportamento que Paulo exortou quando disse para pensarmos de nós mesmos com moderação, notando que Deus é aquele que lida com todo homem na medida da fé para o seu chamado e sua função. Aliás, Deus não somente deu a você graça para receber o seu chamado, mas também deu a você graça para cumpri-lo. Então, resumindo, tudo vem de Deus, nada vem de nós. Certos dons qualificam cada operação. Próximo tema. Certos dons qualificam cada operação. Lembre-se, os 9 dons do Espírito não só suprem o poder, mas também qualificam essas 8 operações. Alguém pode dizer, eu sou apóstolo, mas a menos que certa mistura dos 9 dons do Espírito esteja operando em seu chamado, ele não é um apóstolo. Então aqui, olha só que interessante, ele vai falar sobre a junção das operações lá, que a gente falou, os sinais e maravilhas, enfim, que formam a pessoa para tal chamado ministério, que faz daquela pessoa ser um pastor, um apóstolo, são junções ali dos dons, certo? Não é de qualquer forma, de qualquer um, de qualquer jeito. Cada um foi chamado para uma coisa. Combinações específicas dos 9 dons espirituais que qualificam e capacitam a função profética. Cada
Cada pessoa não é um profeta. Aliás, parece existir um mover de Deus fora do corpo de Cristo, no qual muitas pessoas pensam que são profetas, mas na realidade não são. Outras pensam que são apóstolos, mas não são. Essas pessoas que se autodenominam frequentemente tentam operar em certos dons do Espírito para provar suas funções, mas porque não foram qualificadas pelo Espírito para aquela função, a maioria opera pela natureza carnal. Isso é algo que eu entendi que era verdade quando viajava por uma longa estrada de observações e experiências durante mais de 25 anos de ministério. Então vemos que você só pode se qualificar para uma operação específica se certos dons estiverem operando em seu chamado. Mas com a revelação, a oitava operação, a variedade de línguas, bem é óbvio que você só pode se qualificar e cumprir essas 8 operações se você for batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Próximo tema, variedade de línguas, a operação fundamental. Agora a gente vai entender por que, se ela está ali no meio, por que a gente fala que ela é fundamental, que ela vai fazer a diferença. Agora que já demos uma olhada no sentido geral das 8 operações de Deus, em 1 Coríntios 12, 28, vamos nos concentrar nessa oitava e final operação, a variedade de línguas. Eu acredito que a variedade de línguas é listada por último na Bíblia, porque é a operação fundamental. Na construção de um edifício, uma fundação é o alicerce que suporta o prédio desde sua base. Se a fundação for fraca, a estrutura não vai resistir ao tempo nem às tempestades climáticas que venham contra ela. Da mesma maneira, a variedade de línguas é a operação na qual as outras 7 se firmam. Por que eu digo isso? Bem, pense atenciosamente. Onde está a linha divisória entre os cristãos que acreditam no poder de Deus e nos dons do Espírito e os que não acreditam? Eu posso dizer exatamente onde está. A linha divisória entre aqueles que aproveitam o poder de Deus. Ai, pássaros, deixa eu falar. É aquelas que não aproveitam. Está na oitava operação de Deus, a variedade de línguas. Então, a diferença dos que andam em poder, dos que creem no poder, meu Deus! E as que não, está na variedade de línguas. Você tá olhando pra cá? Você viu o passarinho passando bem na minha cara? Então está que nos que oram em línguas e nos que não. Está na variedade de línguas. Você já percebeu que as pessoas que não falam em outras línguas geralmente não operam nos outros dons do Espírito também. Por outro lado, as pessoas que falam em outras línguas são mais aptas para operar nos dons espirituais. Quanto mais você estuda sobre isso, mais óbvio fica. Falar em outras línguas é a língua divisória. Aliás, muitas igrejas que não reconhecem as línguas como uma manifestação para estes tempos têm até mesmo perdido a pregação da salvação. A variedade de línguas não é apenas a linha divisória, mas ela é também, na verdade, o nível de entrada para a operação dos dons espirituais que capacitam as várias funções e chamados no corpo de Cristo. É o interruptor que estamos procurando para ligar a operação a qual somos chamados no âmbito natural, para dentro do poder sobrenatural de Deus. Por que isso é assim? Porque falar em outras línguas foi feito para nos equipar de dentro para fora. Afeta a parte de nós na qual toda mudança permanente vem. O espírito humano, então, se uma pessoa recusar esta oitava operação, ela não terá o poder espiritual para cumprir qualquer uma das 7 operações de Deus. Pelo menos não até a profundidade que Deus quer para ela. Por exemplo, alguém pode ser chamado para uma das funções do ministério. Essa pessoa pode até ser uma boa comunicadora, intelectual ou oradora da palavra de Deus, mas é através da variedade de línguas que o poder do Espírito Santo ativa a operação que ela foi chamada para cumprir. Se ela se recusar a receber o dom de Deus de falar em outras línguas, ela está se privando espiritualmente de ser qualificada para essa função.
Veja, à medida que você ora em línguas, Deus construirá uma operação dentro de você para qualificá-lo ao que Ele o chamou a fazer. À medida que Ele faz isso, os dons que o equipam para o seu chamado específico começarão a operar através de você. Por exemplo, se eu oro muito no Espírito, Deus não vai me treinar para que eu seja experiente em carpintar ou para realizar uma cirurgia cerebral em alguém. Essas profissões não são o meu chamado. Ele vai me equipar para a graça e os dons do Espírito que eu preciso para cumprir o meu chamado, que é pregar o Evangelho. É por isso que o diabo tem muito medo dessa oitava operação. Durante toda a história, é a operação que ele sempre tentou ao máximo desvalorizar e tirar da igreja. Vamos ver quantas páginas faltam. Vai chegando nesse momento, eu vou começar... falta só uma. Eu vou começando a ler mais rápido para a gente conseguir se adiantar. O inimigo não quer que você ore em línguas. Aliás, quanto menos você descobrir sobre esta função fundamental, mais ele gosta. Ele não se importa se você brinca de ser apóstolo, profeta, evangelista ou pastor, desde que você nunca seja qualificado para essas funções através do poder do Espírito Santo. Através do poder e dons do Espírito Santo. Ele até mesmo se diverte enganando os homens para que construam organizações em massa da sua própria cabeça, separados do chamado de Deus. Os homens se encarregam dessas organizações para que possam passar regras, doutrinas sobre o que é que Deus não é de Deus, o que é e o que não é de Deus. Então, os homens se encarregam dessas organizações para que possam passar regras, doutrinas sobre o que é e o que não é de Deus. Com orgulho próprio, enganoso, eles proclamam grandes mandatos, presunções, como línguas não são para hoje ou cura não é para todos. O diabo é um gênio em táticas. Se ele não pode tirar as línguas de alguma parte da igreja, então ele vai para o segundo passo do seu plano. Ele tenta fazer com que os crentes entrem num tal fanatismo a respeito das línguas e a ter cultos tão desorganizados e desorganizados. Tão desordenados e desorganizados. Aqui é bem importante porque Paulo ele fala sobre isso, né? David tá aqui falando que ou o diabo ele tira as línguas, ou ele faz as pessoas ficarem tão fanáticas que elas só criam aqueles cultos desordenados e desorganizados. Que Paulo lá atrás ele vem com todos os ensinamentos para trazer ordem ao culto a respeito disso. E eu falo sobre isso, né? Que as pessoas conheceram a oração em línguas e aí ficaram tão doidos, fanáticos, que queriam ficar orando em línguas durante o culto, e o culto não é para isso. Enfim, vamos continuar. Que o pecador acaba não querendo nada com isso. Se uma pessoa chega numa igreja, uma pessoa que não conhece o evangelho ou está afastada, chega numa igreja, as pessoas estão orando em línguas, ele não vai ficar ali, ele precisa da palavra ali para alcançar o coração dele. A estratégia de Satanás é confundir o uso das línguas de tal maneira que a operação perde a sua efetividade e credibilidade aos olhos dos que foram enganados por seu uso errado. Confusão, resumindo. Pense sobre isso. O que nas línguas amedronta tanto o diabo? Por que ele tem trabalhado tanto para cercar este dom com tamanha confusão? Próprio Paulo dedicou um capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, para esclarecer o erro e a confusão na igreja primitiva a respeito deste dom. Acabei de falar, né? Nenhum outro dom ou operação possui um capítulo inteiro dedicado para explicar o seu uso adequado. Olha, isso aqui é muito importante, isso aqui faz sentido. Eu posso lhe dizer porque o diabo está tão amedrontado. Se qualquer coisa vai nos edificar para entendermos assuntos espirituais e saciar nossa fome para conhecer Jesus em um relacionamento íntimo, é esta operação fundamental da variedade de línguas. E como nós já vimos, essa operação é a maneira sobrenatural com a qual Deus nos proveu para que possamos nos tornar espiritualmente qualificados para qualquer das outras operações que formam o seu governo. Portanto, Satanás está com muito medo das pessoas que buscam Deus incessantemente através da oração em línguas. Próximo tema, e último deste capítulo. Ajuda divina para encontrar o seu chamado. Há pouco lhe fiz uma pergunta. Onde você se encaixa? Onde você se encaixa no plano de redenção feito antes da fundação do mundo, escondido em um ministério no coração de Deus? Onde foi chamado para ser um apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou pastor? Você foi chamado para administrar ou produzir milhões para financiar o evangelho?
Como eu já disse antes, todo crente, inclusive você, eu, encaixa-se em algum lugar nas 8 operações de Deus, encontradas em 1 Coríntios 12, 28. Mas como você saberá onde você se encaixa? Como se privar de ser enganado pelo inimigo que tenta preencher um lugar no corpo de Cristo que você não foi chamado ou ainda não está preparado? Esta é uma das razões porque Deus nos deu o fundamento oitava operação, a fundamental oitava operação, variedade de línguas, para nos ajudar a descobrir seu perfeito plano para nossas vidas, através da sobrenatural linguagem da oração que nos foi dada e orada através de nós pelo Espírito Santo, é que Deus transfere para o nosso espírito os ministérios escondidos nele por todos os anos. Cristo em nós, a esperança da glória. Graças a Deus pela divina assistência para encontrarmos o nosso lugar em seu grande plano. Então, o que você faz nesse meio de chamados ministeriais, dons? Você pratica a oitava operação fundamental, que é a variedade de línguas. Você ora em línguas. Ora em línguas. Eu falei em vídeos assim para não ficar fingindo espiritualidade. Ora em línguas ali, ó, para edificação, e as coisas vão ser derramadas no seu espírito, no seu chamado, onde você deve andar, onde você vai operar. Sem pressa, mas ore em línguas. Se apresse a orar em línguas, a passar horas orando essa linguagem. Amém?